Muito boa noite, pessoal. Já é boa noite em Belo Horizonte, sabia? Não sei onde você está, mas aqui já é boa noite. Se você não é de Belo Horizonte, preciso te informar. Aqui está gelado. O outono de Belo Horizonte é uma delícia. Por exemplo, acordamos às 6 da manhã. Eu acordo, né? A galera aqui talvez não. Mas eu acordo às 6 horas da manhã. 8 graus, 9 graus. Tem uma esquentadinha durante o dia e chega essa hora já está gelando de novo. Mas como nós é tudo macho mesmo, manga curta. Quase todo mundo. Deus abençoe você, bem-vindo. Vamos fazer uma oração, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre Noé, o preço da obediência. E hoje tem surpresa aqui na música, tem o Bad, do pessoal aqui, do Rafael. Pede o Bad. Pensa no lugar bom, essa aqui é a live do JA. Pode não ser bom, mas é engraçado. Deus te abençoe, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por essa tarde, início de noite. O Senhor nos alcance, onde quer que estejamos, nos alcance nessa noite. Abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Fixos. Vamos com os fixos. Bem-vindos, fixos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança
Essa foi a segunda ou terceira? Segunda. Então mais uma. Mais uma, gente. Não, tem que fazer marketing para o nosso produto aqui. Privilégio ter uma música dessa, assim, na sua casa, na sua mão, na palma da sua mão. Então, se você quer levar os fixos para a sua igreja, se quer um aniversário com a presença dos fixos, leva um pad, Levando o bad, né? Só não dá bode, mas pad, só pedir. Então, entre em contato comigo, né? 987667555, que eu posso negociar a ida deles aí, tá bom? Um hotel com toalhas brancas. 19. Brincadeira, viu? Não, mas é verdade. Obrigado, viu, pessoal? No final tem mais uma, né? Aquela que deu errado no ensaio? Pode ser? Não conta, pastor. Aquela que a gente tirou. E eu falei aqui que eles estavam dizendo que eu estava querendo cortar a música, olha só, o pessoal é demais, eu cortar a música. Aí eu disse que não, que a gente podia fazer uma live só de música. Você podia ensaiar um pouquinho mais pra gente fazer uma só de música. Porque quando você perguntou, a gente estava perguntando, ainda tá na segunda? Foi. Já tá. Eu perguntei se era a segunda ou se era a terceira. Eu imaginei assim, ainda é Até assim. perdeu a contagem, tá vendo? Então, a gente divide o tempo aqui, bem legal, né? Um pouquinho para eles, um pouquinho para a gente ter uma reflexão. Não tenho feito exposição bíblica, uma exposição, como a gente tem feito lá nos nossos cultos. A gente tem meia hora só de live, que é o nosso compromisso, meia hora até 35 minutos, no máximo. Então, a gente divide em música boa e uma reflexão também. Estamos caminhando aqui
os personagens bíblicos. Já estamos em Noé, estamos quase chegando no Apocalipse. Falta pouco, né? Só virar para o lado contrário aqui da capa que chega rápido. Hoje falar um pouquinho sobre Noé, o preço da obediência. Certamente você já, certamente não, possivelmente, você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre Noé. Tem um filme aí sobre Noé, mas que ele é muito assim, daquele jeito não, tá? Não tem aqueles bichão lá, transformem lá na Bíblia não, tá bom? Pode ficar tranquilo que é bem diferente. Bom, a história de Noé é muito significativa. A gente tem muitas lições para tirar dessa história da vida desse homem. Lembrando que é um ser humano. Me perguntaram recentemente sobre essa questão da durabilidade, né? Ou seja, se os anos eram aí mesmo tanto de dias que a gente tem hoje. Eu acho que sim. Tanto é que começa o capítulo 6 dizendo que a maldade do coração do homem, capítulo 6 de Gênesis, era tamanha que Deus limitou a extensão da vida do ser humano a 120 anos. Tá bem? No comecinho do capítulo 6. E aí começa o versículo 8. No meio desse caos todo, Noé achou graça diante de Deus. E diz assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E Deus chamou Noé e deu a ele uma ordem. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Quanto custou Noé seguir isso que Deus havia falado. Na verdade, a gente convive com muitos tipos de sentimentos, né? Nós somos seres sentimentais, né? Não tem aquele corinho diz que sentimental eu sou? Corinho não. Não, né? Não é corinho. Mateus não é corinho. Falei para você que não era corinho isso. Não era cântico espiritual. Né? E muitos sentimentos não são legais. Da mesma coisa que música ruim garra na nossa cabeça, às vezes sentimento ruim também garra no nosso coração. Garra é coisa de menino, você sabe, né? E agasalhar esse tipo de sentimento, alimentar esse tipo de sentimento, produz resultados como fracasso, como decepção, como frustração, como tristeza, como vergonha. Um desses sentimentos, assim, dessas sensações que pode tomar conta do coração de uma pessoa é a convicção de que é possível viver sem ter que pagar a conta. Viver sem ter que pagar a conta. Vou citar 2 exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo. Um político que suja a sua... Nada contra político, ok? Mas eu estou citando um exemplo que a gente conhece alguns assim. Um político que suja as mãos com alianças espúrias, que tem um coração avarento, que quer só levar vantagem sobre tudo e sobre todos, e ainda assim projeta uma carreira bem sucedida. Ele está construindo a sua cama, construindo a sua casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, não tem alicerce legal para segurar essa casa e ela vai ruir, e na história a gente tem visto isso bastante. Um outro exemplo, um líder religioso que negocia os valores do reino de Deus em troca de sucesso no meio gospel, mas também no meio secular, usando de maneira equivocada, de maneira até nojenta, o nome de Deus. Tem muitas pessoas que usam o nome de Deus. Deixa eu dar um recadinho para você. Esse negócio de todas as religiões estão certas, a minha cara você, não está certa não. Esse negócio de que Deus é um só é verdade, mas que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus de todas as religiões não é verdade. Essa história de você respeitar as pessoas que têm religiões que não são aquelas religiões que adoram o Deus verdadeiro é correto, você tem que respeitar qualquer pessoa. Mas daí poder dizer e concordar que toda religião é certa, a gente precisa voltar para a Bíblia e dar uma corrigida nisso. Então, apenas usar o nome de Deus, falar o nome de Deus, não quer dizer tudo, tá bom? Eu queria dar uma dica para vocês, num canal no YouTube do Daniel Câmara. Dá uma olhadinha lá, são 5 minutinhos lá o tempo que ele fala. Esse última postagem eu achei muito interessante. O título é sugestivo, mas o conteúdo é muito bom. Ele trata sobre o Deus retórico. Essa questão de apenas falar no nome de Deus se resolve alguma coisa. Se você achar que o Daniel está falando besteira, leia Mateus capítulo 7, versículos 22 até 29, 22 pelo menos. Você vai encontrar
uma ressonância desse assunto lá na Bíblia. Então, para quem pensa que não tem que pagar a conta, tem uma notícia que não é muito agradável. Tudo nessa vida tem um preço, tudo nessa vida tem um custo. Teve uma mulher, uma santa mulher de Deus, que viveu no século XVI, lá na Áustria, o nome dela era Ana, conhecida como Santa Ana da Áustria. Ela diz assim: Deus não paga no final de cada dia, mas no final Ele paga. Bem interessante essa frase para reflexão, né? Como tudo na vida tem o seu preço a ser pago, a desobediência não fica fora dessa realidade. É absolutamente impossível de fugir de algumas obrigações na vida. E uma delas é a obediência a Deus. A obediência tem um preço, que é nosso assunto de hoje, mas a desobediência também tem um preço. Eu sei, já falei aqui com vocês, que tem centenas de milhares de pessoas que ignoram a existência de Deus. E também já falei e sei disso, que há outras dezenas de centenas e de milhares e de milhões de pessoas que gastam o seu precioso tempo tentando negar ou provar, não negar, mas provar a não existência de Deus. E eu diria que nem se vivesse a eternidade inteira eles conseguiriam provar que Deus não existe. Deus existe e ponto. A gente precisa ir para o próximo capítulo. Deus existe e ponto. O fato de alguém não crer na existência de Deus não o absolve da obrigação de obedecer às leis imutáveis, retas, justas, santas e perfeitas. É só quebrar algumas dessas regras da natureza que foram criadas por Deus que você vai sentir literalmente na pele, no corpo, o resultado não muito agradável. A ignorância tampouco absolve quem quer que seja. A falta de conhecimento tampouco absolve quem quer que seja. A desobediência tem um preço. Enfrentar a ira de Deus naquele último dia, fatídico dia, no dia do encontro com Deus. A ira de Deus vai ser manifestada naquele dia. Mas a obediência também tem um preço. Se a desobediência tem um preço, a obediência também tem um preço. Ser obediente implica em dizer não a muitos convites, a muitas propostas, a intermináveis assédios, a poderosos apelos da vontade, à pressão absurda do marketing, da mídia, da propaganda. Então, ser vigilante pressupõe, ser obediente, melhor dizendo, pressupõe vigilância continuada com relação às sutilezas, aos sutis ataques do império da escuridão. Mas é a obediência que nos coloca no caminho certo, rumo à eternidade, para viver ao lado de Deus. Isso quer dizer que, sendo obedientes a Deus, nós vamos enfrentar todo tipo de adversidade, de oposição levantada pelo inferno. Essa é uma verdade, sabia? Também não tem como escapar dessa situação. E isso custa muito caro. Não é fácil, não é simples. Obedecer a Deus definitivamente não é para preguiçosos e covardes. Não é. Isso, de fato, não é. Obedecer a Deus não é para gente preguiçosa e nem para gente covarde. Então, a história de Noé é bem sugestiva com relação a essa questão da obediência. É um dos personagens bíblicos que nós podemos usar para ilustrar a vida de obediência, o preço que alguém paga para ser obediente a Deus no território, chamaria território inimigo. Esse mundo é até uma questão bem musical. Essa piadinha é ruim, eu vou adiantar. Mas foi um músico como vocês que falaram que o mundo jazz não amiga. Nossa! Tá lá em João. Não é jazz, cara, é jazz. Tá sepultado. Tudo bem que você não gosta de jazz, quer matar o jazz. Essa foi ruim, foi não? Foi boa. Mas foi nova, Foi boa. não foi?
Vocês estão rindo porque foi nova. Então é nesse território do inimigo, no jazz. Entendeu? A gente está vivendo em um território que foi arrendado para Satanás. Tem um prazo de validade, mas nós estamos vivendo dentro desse prazo de validade. Noé era um homem comum, uma pessoa como eu e você, dotada de vontade, necessidades, limitações, era falível e pecador assim como você, assim como eu, assim como nós, né? Pensa bem, Noé tinha 500 anos quando Deus chegou e deu uma missão para ele. Um adolescente, né? Então na juventude aí, 500 anos apenas. Tem algo na biografia de Noé que se destaca. Li aqui o versículo 9 para vocês. Noé andava com Deus. Enoque também, vimos recentemente, né, há 2 sábados atrás, que Enoque andava com Deus e já é. E isso livrou Noé. O fato dele andar com Deus, o fato dele ter decidido obedecer a Deus em um tempo de profundo caos, de uma depravação absurda, como você pode ler no capítulo 6 de Gênesis, foi a obediência de Noé, a sua percepção de que Deus era de fato quem havia, os seus antepassados haviam dito para ele. Ele acreditou nisso, ele confiou nisso, ele se entregou a Deus, ele obedeceu a Deus. Isso o livrou de uma tragédia das maiores, né? E por outro lado, por andar com Deus, Noé teve o privilégio de ouvir a Deus, de discernir, de entender a voz de Deus. Enquanto todo mundo da sua geração se tornou insensível e surdo, Noé ouviu o Criador a lhe chamar para uma missão impossível. Não é Tom Cruise, mas é uma missão baitamente impossível. Construir um grande, não vou falar cruzeiro porque tem atleticano aqui. Um grande, tem aquelas piadinhas, se construir vai afundar. Essa você riu, né? Mas um transatlântico, olha só, o cara passou 120 anos construindo algo que ninguém sabia para que era, mas Deus havia dito dele o que era. Foram 120 anos. Ele é chamado de pregador da justiça, de justiça, lá no Novo Testamento. Por causa disso, ele se tornou o louco do pedaço, se tornou o folclórico da cidade. O estaleiro dele virou o ponto turístico da cidade. Todo mundo que chegava lá disse: vamos lá ver um maluco lá, que você vê o que esse cara está fazendo. 120 anos e ele falando: olha, você precisa mudar de vida porque Deus vai destruir o mundo com uma grande inundação. O que é inundação? Não vai destruir nada, você está maluco. Você pode conferir isso lá no livro de Gênesis. Então Noé teve que perseverar em obediência, e ele fez isso porque ele sabia que aquele projeto era de Deus e não era dele. Também tem uma percepção que Noé entendeu que a resistência dos seus contemporâneos era primeiro contra Deus, que era o autor do projeto. E isso, imagino eu, não tenha diminuído a pressão, mas ajudou Noé a ficar firme. Porque ele sabia que o projeto era de Deus, sabia que as pessoas estavam rejeitando a Deus primeiro do que rejeitá-lo, sabia que o resultado seria algo espetacular, porque nada que Deus manda a gente fazer vai ter um resultado ruim. Por isso que a sua decisão em obedecer a Deus foi fortalecida, era fortalecida exatamente por conhecer aquele que o havia comissionado, chamado e dado aquela ordem para ele. Resultado, Noé foi salvo juntamente com a sua família. Lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, diz que 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas de toda a humanidade foi salva por causa da obediência. Obviamente da família dele também, mas tudo começou ali com Noé. O preço da obediência é altíssimo. Sempre foi e sempre será. A oposição é grande,
às vezes vem com chacota, com perseguição, com tortura, com perdas, um bocado de coisa assim, não é sempre do mesmo jeito, mas sempre tem resistência e oposição. Mas a recompensa é imensurável, muito grande. Olha, outra coisa que é legal. Você sabe, possivelmente, mas quero relembrar você. A conta de quem anda em obediência ao Criador é paga por Jesus Cristo. Jesus pagou a conta daqueles que andam em obediência a Deus. Na cruz, depois no túmulo e depois da ressurreição e é levado aos céus, comprovação de que a conta foi paga. Você pode ler isso, Colossenses capítulo 2, versículo 15, que o escrito de dívida que era contra nós foi pago. Jesus, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2 que ele foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando seguimos o seu exemplo, o seu modelo de sermos obedientes até a morte, nós temos certeza de que seremos devidamente recompensados por Deus. Então, o meu desafio, minha palavra para você, nesse início de noite de sábado, o último sábado do mês de maio, ainda no meio da pandemia, daqui de Belo Horizonte, você precisa escolher o caminho da obediência se você quiser experimentar o resultado que Noé experimentou. Mas o que eu queria dizer para você hoje é que há um preço para isso. Primeiro, a conta precisa ser paga. Se você obedecer a Deus e crer que Ele é o sustentador de todas as coisas, se você se entregar a Jesus Cristo, a sua conta será paga. Olha que notícia boa. E a próxima notícia boa é que a gente tem mais uma música com os fixos. Tá bem? E a notícia boa é que a gente está acabando também. Essa não é tão boa, não. Cantigo
pessoal, obrigado, fixos. Nós passamos o nosso tempo programado um pouquinho, mas com música dessa também, né? Dá pra passar. Obrigado mesmo por você estar aí. Quero deixar um abraço para Luciano e para o Matheus, que são os nossos da coxia aí, que cuida de tudo isso aí, de preparar, de preparar o ambiente, de filmar, de postar. Pode mandar um abraço para eles, tá bem? Tá bem? Deus abençoe a sua vida. Nós tivemos um culto ontem aqui, presencial, com jovens adultos, jovens casados. Foi muito legal. Me perguntaram se vamos ter sexta-feira que vem. Não tenho resposta ainda. Se tivermos, anunciaremos, tá bem? Nós estamos voltando aos poucos. Os cultos de quarta, quinta e domingo presenciais, né? Você precisa se inscrever lá no site da Oitava para poder participar. Por enquanto, 150 lugares que estão sendo disponibilizados. Estamos ainda com a campanha de arrecadar farinha de trigo para a cidade Refúgio. Você pode participar, pode mandar uma mensagem no direct do JA, que informaremos você como é que você faz para ajudar. Cidade Refúgio é uma fazenda no centro de recuperação, ali na cidade de Raposos, um lugar bem legal para moradores de rua com problemas de álcool e drogas. E nós nos propusemos a ajudá-los. Se quiser ajudar, vai ser muito, muito bem-vindo mesmo. Então, começamos com oração, encerramos também com oração. Que Jesus te abençoe, te guarde, que você possa pensar sobre essa olhadinha sobre a vida de Noé. Valeu a pena para Noé pagar o preço, né? Na verdade, o preço já havia sido pago por Deus. Ele foi convidado a ter o privilégio de participar daquele projeto. Obrigado, Senhor, por nos convidar a participar desse projeto que envolve obediência. Sustenta a gente nos nossos momentos de fraqueza. Ajuda a gente mesmo, em nome de Jesus, nesse final de sábado. Leva a gente para onde tiver que ir, quem estiver em casa, guarde quem estiver se locomovendo na cidade também, que isso possa proteger a cada um, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Aquele abraço, grande abraço.